que eu esqueça de começar a gravar, né? Vamos começar já. Deixa eu ver em quantos nós estamos. 11. Pouca gente ainda, né? Vamos esperar só mais um pouquinho. Até o pessoal dar uma... chegar. Então, pessoal, olha só. A gente, na última semana, né, nós falamos um pouco sobre qualidade e, e como que isso pode influenciar aí nos negócios, né? E a importância, né, de se ter qualidade nos negócios, né? E também falamos que a qualidade faz parte, né, de um todo maior que se chama sustentabilidade, né? Então hoje, opa, tem gente chegando aqui. Diogo e Jean. Só para eu anotar aqui quem chegou, né? Diogo e o Jean. Só para a gente ter uma ideia, né? Do o todo maior que a gente busca agora é a sustentabilidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o consumo sustentável e o comportamento que tem um consumidor, né, em relação à sustentabilidade, certo? E como esses conceitos, né, eles estão presentes aí no dia a dia dos negócios, né, das empresas e na nossa vida também, né? Porque de um lado a gente se comporta como o empresário, ou o empreendedor, ou o trabalhador que trabalha aí numa empresa, e do outro lado a gente é também um consumidor, né? E como que essas questões, né, de sustentabilidade têm influenciado aí o comportamento e as decisões de compra dos consumidores. E esse é um assunto bastante falado, né, nos últimos tempos e vem ditando aí as normas, né, de comportamento aí das pessoas, né, e o que elas buscam, né, na sua decisão de compra, significa bastante a questão da sustentabilidade, né? Significa bastante. E se isso está presente agora, isso para o futuro tende a ser a se intensificar, né? Então esse comportamento, porque as gerações mais novas, né, elas vêm com uma consciência diferente em relação à sustentabilidade, certo? Então hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade e como que isso influencia aí nos nossos negócios. Beleza? Quem assim tem na cabeça quando fala em sustentabilidade, uma empresa, uma marca, alguma coisa que vem à cabeça de vocês quando se fala em sustentabilidade? Excelente, excelente. Qual? Ah, Life Plus, claro. Né? Quem? A Apple.
Uhum. Não, e a Apple também tem, ela veio com essa ideia de sustentabilidade, então ela está vendendo o iPhone sem o carregador, né? Ela está dizendo que é pela sustentabilidade. Engano, né? Porque, exato, para botar o, o, o carregador. Não, vê se tem lógica. Porque eles dizem assim, né? Que o carregador da Apple ele serve para todos os equipamentos. Tá, mas quem disse que eu vou comprar um equipamento e já tenho um, né? E se for o primeiro? Não, isso aí é questão econômica, não é de sustentabilidade. Agora, a Natura, sim. Natura, eu acho que eles têm uma pegada assim super, super sustentável, né? E é uma das marcas que eu acho que representa muito o Brasil, né? Em termos de sustentabilidade. Na verdade, eu queria mesmo perguntar isso, porque, em geral, né, quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a Natura mesmo, né? Porque eles têm uma. Não é só o marketing, a Natura tem muitas ações em relação à sustentabilidade. Queria até começar a aula de hoje com um vídeo sobre a Natura, né? E como que ela se posiciona em relação à sustentabilidade. Isso é uma das coisas também, né? É o posicionamento que a empresa tem. Mas o posicionamento ele não pode ser só no marketing, né? Ele tem que ter um fundamento, tem que ter a gente tem que ter responsabilidade mesmo, né? A empresa tem que ser responsável por aquilo que ela pelas colocações que ela faz, né? Pelos valores que ela representa. Então, ela tem que ser responsável. Vamos dar uma olhadinha aqui, quando a gente fala em sustentabilidade.
Bom, pessoal, e a Natura é um excelente exemplo de como que a gente pode ter um negócio rentável, bastante rentável e sustentável também, né? Porque a Natura, ela é uma empresa que tem crescido muito, né? Ela está presente em vários países já, adquiriu várias empresas já, né? No ano de 2016, 15 ou 16, não sei direito, ela adquiriu aquela marca The Body Shop, que é uma marca britânica, né? Como uma forma de entrar no mercado na Inglaterra. E, e em 2019 adquiriu a Avon, que é uma marca super conhecida, né? E que agora a Avon é Natura, né? Faz parte da Natura, é mais uma marca que a Natura trabalha. E quem acompanha até o posicionamento, né, o posicionamento de mercado da Avon antes de ser Natura e depois de ser Natura mudou completamente. Mudou completamente. Ela está com uma pegada mais sustentável, né? E, e, e qual é que é a ideia da Natura, né? É levar as questões da sustentabilidade para todas as suas operações, para as operações de todas as empresas do grupo, para o mercado, né? Para os clientes e para as comunidades, né? Como a Natura trabalha bastante com produtos que vêm da floresta, né? E da Amazônia, eles têm programas específicos para desenvolvimento, né, da Amazônia e como utilizar os produtos da floresta sem causar o impacto, né? Sem causar impacto, tanto na natureza quanto na vida das pessoas. Então, o que, que eles fazem? Eles ensinam as pessoas, né? Como, é, é, como utilizar, como extrair, né, esses produtos, dão emprego, escola, né? Tem vários programas sociais para que as comunidades lá da Amazônia consigam sobreviver de uma forma mais humana e mais digna, certo? E utilizando os produtos da floresta sem causar um impacto muito grande. Não existe não ter impacto, né, gente? O impacto das nossas atividades, dos nossos de tudo aquilo que a gente produz, de tudo aquilo que a gente faz, ele existe, né? A nossa grande missão, né, como cidadãos, como consumidores, como empreendedores, como futuros empresários ou futuros trabalhadores aí das empresas, é a gente ter essa consciência, né, de que a gente pode sim, que a gente pode sim causar o menor impacto possível e pensar sempre no pilar aí da sustentabilidade, certo? Então, o nosso assunto hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo sustentável, né? E como que o comportamento de um consumidor ligado aí à sustentabilidade e como que a gente também, né? A gente como consumidor, né, que nós somos, como que a gente pode também contribuir, né, para essa questão que é uma questão de sobrevivência, sobrevivência nossa e do planeta, né? Vamos lá, então? Tema sustentabilidade. É bem legal.
Só para a gente lembrar, né, o que aconteceu aí na última semana, né? Os trabalhos entregues aqui, o Edson, Fernanda, pessoal ali da Life Plus, o Safe Zone e o SV Bicicletas, certo? Muita coisa em vermelho, né? Vamos dar um tchan aí e botar esses negócios em dia, né? Que tal? Que tal? Não é tão difícil assim, né, pessoal? Então, última aula a gente falou sobre gestão da qualidade e hoje sobre produção e consumo sustentáveis, certo? A gente vai trabalhar até um pouco mais esse tema de sustentabilidade, dada a importância que ele tem nos dias atuais, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a sustentabilidade, certo? Então, a sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, em geral, a gente pensa na questão ambiental, mas não é só isso. Sustentabilidade, né, ela vem do termo do latim que significa sustentare, que significa sustentar mesmo. Então, é como que a vida se sustenta, né, no planeta. Então, é como que os negócios se sustentam. Então, tem sempre 3 dimensões. Quando a gente fala em sustentabilidade, são 3 dimensões sempre. E essas 3 dimensões são a dimensão econômica, a social e a ambiental. Então, quando a gente pensa num negócio, ou em qualquer negócio, em qualquer produto, em qualquer empresa, qualquer que seja, né? A gente tem que pensar nesse tripé, nessas 3 dimensões, né? Econômica, a social e a ambiental, certo? Em termos práticos, né? A sustentabilidade significa a gente suprir as necessidades aqui do presente, né? Do presente significa o do agora, suprir as necessidades das pessoas, né? De sobrevivência das pessoas no presente, sem afetar as gerações futuras. Quer dizer, sem afetar a capacidade, né, das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Então, quando a gente pensa em suprir uma necessidade atual, né, a gente tem que pensar se, ao suprir esta necessidade atual, se eu estou pensando, né, se eu estou conseguindo fazer essa projeção e se as gerações futuras também vão conseguir suprir as suas próprias necessidades. Ou se eu estou afetando, né, as gerações futuras. Beleza? Então, quando se fala em sustentabilidade, é sempre essas 3 dimensões. Aquilo que o cara da Natura, o diretor lá, falou no vídeo, é que deixar de produzir também não é sustentável, né? Também não é sustentável. Por quê? Porque eu estou afetando a questão econômica e a social também. Por quê? Porque a social, porque eu estou com menos emprego, e a econômica, porque eu não estou gerando renda. Né? Na verdade, assim, ó, as empresas e a produção, né, ela precisa também acontecer para que a gente consiga suprir as necessidades do povo, as necessidades que a gente tem, necessidades principalmente as básicas, né, que é alimentação, abrigo, né, que são as necessidades mais básicas, né,
das pessoas. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente tem que pensar nisso. Vai suprir as necessidades dessa nossa geração, da atual geração, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Isso é ser sustentável, certo? Bom, consumo consciente e responsável, né? O consumismo cresce, cresce e cresce a cada dia. E o que é o consumismo, né? É aquela questão de você consumir cada vez mais e descartar produtos a todo momento, né? Então, o comportamento do consumidor mais consciente, né, e mais responsável, eles estão dando um pouquinho de freio nessa questão do consumismo. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente sabe que o mundo é totalmente desigual, né? Então, os países que têm o consumo por pessoa, o maior consumo por pessoa são Estados Unidos e Dinamarca, né? Então, imaginando, né? Diz assim, mas um americano ou um dinamarquês tem uma vida boa, confortável, né? Mas, se a gente fosse pensar, por exemplo, que todas as pessoas no mundo tivessem o padrão de consumo de um dinamarquês ou de um americano, né, o planeta terminaria em 6 meses, né? Por quê? Porque seria impossível o planeta conseguir se recuperar a tempo, né? De que da próxima extração ou do próximo consumo. Então, é bem importante quando a gente fala isso, porque a degradação ambiental é uma consequência do alto consumo ou do consumismo, né? Então, quanto mais gente a gente tem e quanto mais alto o padrão de consumo, mais degradação tem, porque o uso de recursos naturais, como, por exemplo, água e energia, né? Se a gente pensar assim, ó, que um consumidor de alto padrão tem, por exemplo, na sua casa um consumo de energia elevado, consumo de água é elevado. Então, se todo mundo tivesse esse padrão, a gente acabaria com o planeta muito rapidamente. Então, a ideia é baixar um pouco essa bola e elevar um pouco daqueles que não têm nem o básico, né? Não tem nem água potável, né? Assim, ó, muitas pessoas, 1 bilhão de pessoas no mundo não têm água potável, né, para consumir. Então, tem que ser pensar nisso também, né? Aquelas pessoas que não têm mais, não têm nada, né? Nada para consumir. Então, o consumo consciente é aquele que tem consciência dos impactos que pode causar, certo? Que pode causar na sociedade, no meio ambiente, né? Na vida do planeta em si, certo? Quando a gente pensa em consumir, né? É importante se fazer alguns questionamentos, né? E que são essas perguntinhas, essas 10 perguntinhas aqui, ó. De onde vêm os produtos que nós usamos, certo? Eles vêm da onde? Eles são, por exemplo, eu tenho certeza, ou que eles não são frutos de, sei lá, de desmatamento, de trabalho escravo, né? Dessas coisas, e que já vem aqui para a segunda questão. Será que as pessoas que produziram esse produto receberam um salário digno ou isso foi feito de trabalho escravo? Não sei se vocês lembram ou se vocês acompanham, né? Volta e meia acontece alguns casos, né?
que teve um caso que aconteceu, poxa vida, já faz tempo, mas é que a lojas Renner, né? As lojas Renner tiveram um caso bem escandaloso, né? Em que foi encontrado em São Paulo um local que produzia, que fazia roupas, né? Com a marca da Renner e que mantinha trabalhadores imigrantes, né? Imigrantes em condição análoga à escravidão, né? E aí o que que acontece? Para a marca recuperar a dignidade, ou para recuperar esse baque, porque o que que foi associado? Isso aí era uma empresa que fornecia para a Renner, só que assim, é a responsabilidade da Renner. Eles estavam lá produzindo um produto com a marca da Renner, certo? Olha o Carrefour. O Carrefour, né, com a empresa que... Eles contratam uma empresa de segurança que tem um caso seríssimo de racismo. E quem que fica quem que fica com a questão, fica mal visto? O Carrefour. Alguém se lembra do nome da empresa de segurança? Não, mas todo mundo lembra do Carrefour, certo? Então, é bem interessante quando a gente pensa em consumo, né? Estando dos dois lados, né? Tanto do lado do consumidor quanto do lado sendo empresário, certo? Terceira pergunta: onde os recursos foram colhidos ou minerados? Sei lá, foram colhidos na Amazônia, sei lá, comprei um produto de madeira que é proveniente de um desmatamento ilegal. Totalmente não sustentável, certo? Os custos valem os benefícios da compra, né? Isso o consumidor está se perguntando. Então, nem sempre o consumidor consciente, né, e responsável, ele escolhe o mais barato, e sim aquele que ele tem mais informação. Então, que impacto essa extração de matéria, de materiais, né, ou o cultivo, certo? O cultivo daquilo que eu estou consumindo impactou o ambiente, as comunidades locais, a flora, a fauna, né, do local, a comunidade. Sei lá, eu compro um produto que foi produzido num local onde foram desalojadas comunidades indígenas, por exemplo, ou outras comunidades, né? Em que condições de trabalho isso foi produzido? Condições seguras, por exemplo, de trabalho? Esse produto foi produzido sob condições seguras, certo? Existem outras alternativas, que é aquilo que o diretor da Natura falou lá, né? Às vezes, a gente pensa em alguma coisa, mas não existe outra alternativa. Essa, por exemplo, de testes em animais, né? A Natura, desde 2012, não usa mais testes em animais. Mas hoje, por exemplo, é proibido fazer testes em animais para cosméticos. Mas para medicamentos ainda não tem alternativa, né? Não tem alternativa. E a maioria dos medicamentos é sim testado em animais. Mas para cosméticos isso já não é mais permitido em alguns países, e o Brasil é um deles, né? Não é mais permitido se usar animais para fazer testes, mas na época isso não tinha alternativa. Então, se existem alternativas, o consumidor consciente, ele pesquisa se existem outras alternativas mais sustentáveis, com menos embalagem, né, gente? Ai, Jesus! E parece que a gente olha assim, ó, por exemplo, esses produtos que são gourmetizados, né? Eles têm trocentas embalagens.
Esses tempos atrás, o meu marido ganhou uma cesta tipo uma cesta de café da manhã. E tinha uma torradinha dentro, gourmet. Essa torradinha, ela vinha numa embalagem. Dentro dessa embalagem tinha uma embalagem rígida, né? De plástico, onde estavam as outra embalagem. A torradinha era embalada num plástico tipo de biscoito, depois dentro de uma embalagem rígida e depois dentro de outra. Eu digo, gente, para que tanta embalagem? Né? Para que tanta embalagem? Só para dizer que é bonitinho e é gourmet. Só que a gente tem que começar a olhar isso também, né? Os custos reais desse produto, né? O consumidor consciente, né, tem essas coisas em mente, né? Os custos reais, considerando pessoas, meio ambiente e as futuras gerações, né? O custo real é também o impacto que esse produto tem ao ser produzido no planeta e na vida das gerações futuras, certo? Outra coisa interessante, né? Eu posso compartilhar o produto com um amigo, em vez de comprar exclusivamente para mim. Isso pode acontecer, né? Que, por exemplo, em casa, se a gente puder compartilhar, né? Ao invés de ter. Hoje em dia, por exemplo, assim, ó, quantos televisores a gente tem em casa, né? Quantos televisores a gente tem em casa? Praticamente tem um por pessoa, né? Classe média para cima, tem um televisor por pessoa. Carro, né? Se eu posso compartilhar, por exemplo, assim, ó, andar com amigos ou usar transporte coletivo, certo? Ao invés de sair de carro, gastar combustível, causar um impacto ainda maior ao meio ambiente. E outra questão é possível reutilizar o produto? Ou consertando, ou mudando a função? Por exemplo, sei lá, embalagens de vidro, né? Normalmente a gente compra produtos que vêm em embalagens de vidro, é totalmente reutilizável, né, o vidro. Então, por que não reutilizar? Por que descartar, né? Mais inteligente a gente reutilizar isso, certo? A questão do usar refil ao invés de comprar outra embalagem também é legal, né? Gasta menos, né? O refil é mais barato e tem um impacto menor também no meio ambiente. Diz, mas o refil também é de plástico. Mas olha a quantidade de plástico que tem no refil e na embalagem original, né? A embalagem original é mais pesada, portanto é mais plástico, certo? Então o impacto é menor você usar refil, mesmo que ele seja de plástico, certo? Então, na verdade, essa onda, né, de sustentabilidade, ela vem sendo puxada pela consciência do consumidor, certo? Então, o papel do consumidor está cada vez mais forte, e mais e tem mais a ver com a mudança de postura das empresas em relação à sustentabilidade, né? O termo consumo responsável tem a noção da utilização do poder de compra, certo? O consumidor usa o poder que ele tem de decisão da compra para incentivar as empresas ou para forçar as empresas a utilizar práticas mais sustentáveis, certo? Para a empresa racionalizar os recursos, né? E etc. Redução de resíduos, né? A partir do momento que o consumidor passa a rejeitar produtos com muita embalagem, por exemplo, isso muda a percepção de quem produz, certo?
Então, o poder que o consumidor tem em relação à sustentabilidade é muito grande. É muito grande. E isso está cada vez maior, cada vez mais forte, né? E isso não é só em relação à sustentabilidade, é em relação à diversidade, também o consumidor está obrigando as empresas a se posicionarem em relação a esses assuntos, né? Mas a sustentabilidade com certeza vem para ficar e para mudar a postura, né? E a forma de produzir as coisas e os produtos, certo? Então, o consumo sustentável, ele está calcado em cima de alguns R's. Quando a gente começou, quando se começou a falar de sustentabilidade, né, na verdade, o conceito, primeiro conceito de sustentabilidade foi lá em 1972, né? E de lá para cá a coisa só tem evoluído, certo? Então, ali na década de 90, a gente tinha 3 R's do consumo responsável, que era reduzir na fonte, reutilizar e reciclar, certo? Hoje, já se fala em 9 R's, certo? Em 9 R's diferentes em relação ao consumo responsável, certo? Então, quais são esses 9 R's? O primeiro é repensar. Repensar é não comprar por impulso, né? Analisar se a gente tem realmente necessidade, certo? E definir aquilo que é fundamental. O segundo é recusar. Por exemplo, recusar a embalagem, né? Se você vai comprar... esses dias eu fui na farmácia, por exemplo, comprei uma caixinha de um remédio, né? Para que eu preciso de uma sacolinha para botar a caixinha de remédio? Não precisa, né? Para quê? Ele já está embalado, né? Já tem a caixinha, o blister e tudo, né? Então, cara, não precisa. Não tem necessidade. Então, a gente recusar embalagens, por exemplo, ou recusar uma oferta, né, também, e é uma atitude que a gente pode tomar desde já, isso, né? Começar a recusar o folheto, né? Porque cada um que aceita, se todo mundo recusa o folheto, o que acontece? Não se produz mais, né? Não fica aquele troço espalhado para tudo que é lado, certo? Reduzir. Reduzir, que era o primeiro dos R's, né? É o primeiro princípio do consumo consciente, né? É reduzir na fonte, reduzir o consumo de recursos, certo? Reduzir consumo de água, de energia, né? De tudo que se extrai do planeta. É reduzir mesmo, reduzir na fonte. Porque tudo aquilo que a gente reduz, a gente deixa de extrair da natureza, certo? Reparar, quer dizer, antes de jogar fora alguma coisa, ver se não tem conserto, né? Se não tem conserto, mas eu quero um novo, mas às vezes você pode reparar isso e repassar para outra pessoa, certo? Repassa aquele bem para outra pessoa. Se ele não pode ser utilizado por outra pessoa, ao invés de jogar fora, certo? Além de ser mais barato, se você conserta as coisas, né? Ainda assim você contribui com menos geração de resíduos, né? O reutilizar, né? Porque a gente pode reutilizar vários produtos, principalmente a questão das embalagens, né? Sem agredir o meio ambiente. A garrafa PET tem trocentas mil utilidades, né? Você pode usar para várias outras coisas, né? Uso muitas
Hoje, por exemplo, tem alguns condomínios, né, que são sustentáveis e que eles fazem utilização de água de chuva, né? Reutilização, por exemplo, da água da máquina de lavar roupa, né, para fazer limpezas, outras limpezas, para lavar calçada ou outras coisas, a gente pode utilizar a mesma água, sem jogar fora, certo? O vaso sanitário é uma coisa incrível, né? Se a gente pensar que a gente usa água potável para dar descarga no vaso sanitário, né? É água potável aquilo, que é a mesma água que você usa na cozinha, certo? Então, hoje existem já alguns condomínios que têm mais essa pegada de sustentabilidade, que usam a questão da energia solar, né? E usam cisternas para coletar água de chuva, né? Então, por exemplo, para o vaso sanitário, pode-se usar água de chuva? Pode. Eu preciso de água tratada para botar no vaso sanitário? Não, não precisa, né? Não precisa. Então, são atitudes sustentáveis. Outra é usar aquelas caixas, aquelas caixinhas, né, do vaso sanitário, ao invés da válvula que vem direto que consome 3 ou 4 vezes mais água do que as caixinhas. O reciclar, né? Reciclar, gente, é diferente de reutilizar, é diferente de separar. Reciclar significa a gente transformar aquilo em outra coisa. Por exemplo, o papel que a gente descarta e que separa, ele vai para a indústria de papel lá e ele é retrabalhado para produzir um papel reciclado, certo? A garrafa PET também, né, pode ser reciclada, o alumínio das latinhas é reciclado, vidro pode ser reciclado, porque derrete de novo e volta volta para o processo ali, né? O vidro não tem problema nenhum também, né? Totalmente reciclável, né? Mas vocês veem que o reutilizar vem antes do reciclar, né? Porque se eu puder reutilizar, eu não gasto energia para reciclar, porque para reciclar eu preciso de energia de novo. Então, se eu só reutilizo um material, a gente não gasta energia de novo para reciclar. O 7 é reintegrar, né? Reintegrar é uma ação relacionada a alimentos, né? Produtos orgânicos, e que possam realmente voltar para a natureza, certo? Principalmente a questão da compostagem, né? Se vocês procurarem ali, vão encontrar vídeos aí na internet que ensinam como você fazer uma composteira em casa, certo? Você pode ter uma composteira. Para aqueles, sei lá, cascas de frutas, legumes, restos de alimentos in natura, podem virar adubo, certo? O 8º, né, é responsabilizar-se pelos atos, pelos impactos que a gente causa na natureza, na sociedade, nos ambientes, né, tanto bons quanto ruins, né? A natureza, a sociedade, as pessoas e também o quanto que você gasta, né, de dinheiro também, certo? Isso é importante a gente pensar nisso, né? E repassar significa a gente compartilhar, né? Tudo aquilo que auxilia a prática do consumo consciente. E isso é a grande responsabilidade das empresas, né? É disseminar essa cultura aí da sustentabilidade. Daqui a pouco, e as pessoas acabam se identificando, né, com as empresas que trabalham mais esse lado, né,
da sustentabilidade. E das empresas que divulgam e que compartilham, né, essas práticas sustentáveis. O consumidor acaba se identificando com isso, né? Então, quais são as principais características do consumidor responsável? Ele evita produtos que gerem impactos, observa os selos verdes. Lembra que a gente falou sobre as certificações, né, na aula passada? Existe uma certificação que chama selo verde, o próprio orgânico, né, que é a produção com menos impacto, sem uso de agrotóxicos, né? E também causa menos impacto à natureza, né? Procura os produtos certificados, né? Valoriza a certificação, que é aquilo que a gente falou na semana passada. Usa produtos biodegradáveis, né? Cuidar, por exemplo, quando você compra um produto que ele. Como que a natureza vai reintegrar aquilo, né? Isso, falando de Natura, eles têm nas próprias embalagens deles do que é feito, né? E tem essa questão da sustentabilidade e da biodegradabilidade dos produtos, né? Consome alimentos orgânicos, preferencialmente. Hoje ainda é uma coisa mais cara, né? Mas isso não vai durar por muito tempo, certo? Hoje, por exemplo, assim, ó, quem tem pouco dinheiro não consegue comprar sempre produtos orgânicos porque eles são mais caros, certo? Eles são mais caros. Por que eles são mais caros? Porque eles normalmente não são produzidos em larga escala. Eles são em pequena escala e sem o uso de agrotóxicos. Vocês acham que uma plantação gigantesca de soja ou de milho não usa agrotóxicos? Claro que usa, claro que usa, tá? Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. Madeira com certificação ambiental, né, com certificado de origem, aquilo que a gente viu na aula passada. Origem é FSC, né, o selo da madeira. E tem em embalagens de papel também, esse selo FSC, que é madeira de reflorestamento, que não é madeira nativa, sabe? Então, não é fruto de extração de madeira nativa, né? Tudo madeira de reflorestamento. Para ter um selo desse FSC, você tem que ter passado por uma avaliação, certo? Oi, fale. É que a certificação custa também, né? Mas se vocês olharem, por exemplo, tem embalagens de papelão, porque papelão é celulose. Celulose vem da onde? Da madeira, certo? Então, o selo FSC, se tem isso na embalagem, você pode ter certeza de que aquele selo foi, que aquele papel foi produzido com madeira de reflorestamento. Claro, assim, é que não é obrigatório ainda, né? Você ter o selo FSC, certo? Não é obrigado ainda, tá? Ainda, mas vai ser em breve isso. Eu concordo que isso porque é verdade isso, né? Se for obrigado a ter esse selo, muito daqueles desmatamentos ilegais que tem na Amazônia, e não é só na Amazônia, né? Se a gente olhar a Mata Atlântica foi exterminada praticamente, né? Foi praticamente exterminada. O Cerrado já não existe mais. Foi exterminado para fazer plantação, né? de soja e tal. Mas eu acredito que vai ser
vai ser obrigatório o selo FSC para qualquer produto de madeira e de papel também. Acredito nisso. Vai chegar e não está longe. O consumidor consciente também compra produtos, né, que tenham um mínimo de embalagem, menos embalagem. Isso, gente, dá para adotar isso sempre, né? Que a gente vai comprar alguma coisa que tenha menos embalagem, recuse sacolinhas, né? Leva a sua própria sacola no mercado, né? O consumidor consciente prefere embalagens biodegradáveis, recicláveis, por exemplo, mais embalagem de papel, menos de plástico, né? Papel é mais reciclável, causa um impacto menor no meio ambiente, né? Dá preferência para empresas que investem na preservação, reutiliza produtos quando isso é possível, né? Não aceita produtos testados em animais, né? Cosméticos. Medicamento não tem jeito não, viu, gente? Medicamento ainda é testado em animais, porque tem poucas alternativas. Tem alguns tipos de medicamentos que já podem ser feitos o in vitro, né? É que eles fazem in vitro e in vivo, né? Tem alguns tipos, né, que já podem ser feitos com algumas tecnologias, mas a grande maioria ainda é testado em animais, certo? E valoriza a responsabilidade socioambiental, claro, né? Então, perguntas que a gente tem que fazer e que o consumidor está se fazendo cada vez mais. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem eu vou comprar? Então, esse de quem a gente vai comprar é importante, né? Para nós empreendedores, né? Que a gente esteja aqui na decisão de compra do consumidor. É de quem que eu vou comprar. Como que eu vou usar este produto? E é importante que a gente diga pro consumidor como ele usa, né? Como usar conscientemente o produto e como descarta, certo? É dizer, porque muitas vezes a gente fica com tu tem uma embalagem aqui, tu fica na dúvida. Onde colocar isso aqui? Qual é que é Isso, claro, quando a gente tem aquelas lixeiras separadas, tipo assim, é plástico não reciclável, e a maior dúvida sempre isto é plástico ou é não reciclável? Porque tem coisas que são não recicláveis, certo? É, ou é metal, ou é papel, vidro, né? Essas coisas. Então, se você puder colocar na embalagem de seus produtos como descartar, melhor, certo? Onde que descarta? Legal. Mas, né? Agora, indo para o outro lado, não do consumidor, e sim de quem produz, certo? De quem produz. Cada empresa, todas elas, né, são partes fundamentais da sustentabilidade, certo? A gente pode começar bem simples, né? Não, a sustentabilidade não é uma coisa para grandes negócios, é para todo tipo de negócio, qualquer que seja, certo? Certo? Mas a minha empresa é só comércio, né? Muito bem, é só um comércio. Você pode trabalhar na economia de água, de energia, né? Nas embalagens que você utiliza, né? E tudo isso é reduzir a extração, né, de recursos naturais. Então, a gente considera que a produção sustentável é aquela que considera todo o ciclo, certo? E que considera os 3 pilares, né? A questão social, quer dizer, os empregos que eu gero, ou o impacto que eu tenho na comunidade, né? No entorno aqui da minha empresa, os benefícios econômicos, né? Ou a geração de
a contribuição que a empresa dá para a economia, né, do local, e também a questão do ambiente, né, do meio ambiente, questão ambiental, certo? Porque a sustentabilidade não é só ambiental, como a gente já viu, certo? Então, as práticas de sustentabilidade nas empresas, né? A geração de produtos, de subprodutos e a execução de serviços também, mas é só um serviço. Que tipo de recursos eu uso? Você usa água, combustível, né? Pensa que, por exemplo, você tem sei lá, um serviço de teleentrega, certo? Você consome recurso? Não consome? Consome combustível, né? Consome combustível, então, assim, você pode contribuir para a sustentabilidade? Pode. Você sabia que já existe entrega em bicicleta, né? Isso é muito legal. Olha ali, ó, Samuel. Considerar o uso de bicicletas para fazer teleentrega. É legal. Em cidades pequenas, isso é legal. Se bem que em Nova Prata, com a quantidade de morro que tem, né? É meio ruim fazer entrega. Veranópolis, pior ainda, né? Tem mais morro que Nova Prata. Mas tem muito local que faz entrega de bicicleta. Quando os trechos são curtos, você faz a entrega de bicicleta. Menos impacto, né, no meio ambiente, porque não gasta combustível, certo? E qualquer serviço, né? Qualquer serviço, eu faço um serviço de manutenção. Olha, a oficina mecânica tem um impacto gigantesco no meio ambiente, porque lida com produtos perigosos, que são óleos e graxas. Né? A probabilidade de ter contaminação de solo e de água, né? A contaminação, por exemplo, com óleos e graxas, óleos, esses óleos, por exemplo, de mecânica, né? Óleo de carro, eles são derivados do petróleo, eles não são biodegradáveis. Então, se isso cair na água, é um prejuízo para a vida aquática, tanto de plantas quanto de animais, certo? Então, outra coisa que pode ser trabalhado é a redução do uso de matéria-prima, certo? Quanto menos a gente puder utilizar, é racionalizar o uso, certo? Não desperdiçar. A sustentabilidade traz isso, né? A redução do desperdício e, consequentemente, a redução de custo, né? Então, a gente pode reduzir várias coisas, mesmo em serviços. Quanto menos a gente retira do ambiente para produzir ou para executar um serviço, né? A questão da distância da qual a gente traz o produto, né? Alguém já ouviu falar ou consumiu em algum momento aquele tal de sal rosa do Himalaia? O sal rosa do Himalaia, né? Vamos pensar no impacto que o sal rosa do Himalaia, que grande benefício ele traz para a saúde. Que o sal marinho nosso brasileiro aqui não pode nos dar. Nenhum, né? Eu posso muito bem substituir. Imagina o impacto ao meio ambiente que tem trazer o sal lá do Himalaia, que é do outro lado do mundo. Para trazer até aqui, imagina a quantidade de energia que foi gasta. Então, essas práticas, né, de utilização, a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Vocês já ouviram falar daquela ativista ambiental, como é que é o nome dela? Ela é sueca. Alguém lembra o nome da menina? Ela deve ter 17, 18 anos. Alguém lembra dela? Greta!
Greta alguma coisa. Essa menina, por exemplo, ela é uma grande ativista ambiental, já foi para a ONU e tal, e ela nunca viaja de avião. Nunca. Por que ela não viaja de avião? Porque o impacto ambiental de uma viagem aérea é gigantesco. A quantidade de combustível que se queima para botar um avião no ar é gigante, é gigante. Então, a Greta, por exemplo, nunca anda de avião. Se ela tiver que se deslocar de um país para o outro, assim, ela viaja de navio, que traz. Não é que não causa impacto, né? Causa menos impacto do que um avião. Uhum. Não, acho que a ideia não é acabar, né? É reduzir, não é não usar, é usar de forma consciente, assim, ó, claro, e também assim, ó, reduzir o número de viagens aéreas, por exemplo, se eu posso ir por um outro meio, de carro, por exemplo, carro também causa impacto grande, né? A geração de poluentes por um carro também é grande, né? Também é grande, mas o do avião é bem maior, né? Então, verificar se eu não posso substituir. Isso não significa a gente parar ou não ter esta facilidade que ou da gente regredir em termos de facilidade, né? Que a viagem aérea ela é muito rápida e ela é uma facilidade para várias coisas, certo? Ou daqui a pouco a gente conseguir causar ou ter uma viagem aérea que cause menos impacto, trabalhar na tecnologia. Eu acredito nisso, que a tecnologia vai resolver o problema dessas emissões muito grandes, né? Emissões muito grandes. Mas com certeza, né? Eu acho que assim, tem coisas que surgiram e que a gente não pode assim simplesmente eliminar. Não é eliminar, é reduzir o uso, para a gente não ter esse impacto tão grande, né? Porque se todo mundo começar a viajar de avião, né? O planeta não suporta mais, não suporta tanta coisa. Bom, que medida simples, né, a gente pode ter para, ou a nossa empresa, né, nos processos produtivos? Ó, otimizar o consumo de matéria-prima, reduzindo aí o desperdício. Reformular produtos, por exemplo, que é o que a Natura fez durante bastante tempo aí a Natura, ela até hoje, né? Ela faz isso, né? Reformula os produtos, substitui matérias-primas que são mais poluentes por outras menos poluentes. É substituição de produtos considerados perigosos ou produtos que causam um impacto muito grande ao meio ambiente por outros que são menos poluentes, né? A própria produção de orgânicos, né? Que é feita sem agrotóxicos, certo? É feita sem o uso de agrotóxicos, já é uma reformulação, né? Causa menos poluição e consome menos recursos. Claro que a produção de orgânicos ela ainda é pequena e ela precisa ser mais desenvolvida, né, para ter uma produção numa escala um pouco maior e sem o uso de agrotóxicos, certo? Substituição de equipamentos, né? Quando a gente compra um equipamento, ou sei lá, pega aquela geladeira velha, né? A gente compra uma geladeira nova, se a gente olhar, tem uma etiqueta, né? Nos eletrodomésticos em geral,
que dizem o consumo de energia, né? Procurar comprar os de consumo A, porque às vezes você paga mais barato o produto e depois você gasta em consumo de energia, porque ela tem, sei lá, um consumo C. Então, quer dizer, você paga o produto mais barato, mas ele vai consumir mais energia, então você vai pagar na conta de luz depois. Né? Então, procurar olhar essas coisas, né? Não é que eu vou viver sem geladeira, mas procurar uma geladeira mais eficiente. Tá? Redução da geração de efluentes, quer dizer, quanto menos água suja, né? Água servida é aquela água suja, certo? Então, isso a gente pode adotar essas coisas em casa também, né? Só lavar a roupa, por exemplo, na máquina que consome água, quando eu tiver uma carga completa, entendeu? Sem ligar uma máquina de lavar roupa, por exemplo, sem ter a carga completa, para gastar mais água, né? Usar equipamentos que economizam água, controlar vazamentos, né? Isso nas nossas empresas, né, gente? Controlar vazamentos, né? Tanto de água como de outras coisas. Eu tenho uma máquina que vaza óleo. Cara, o impacto ao meio ambiente de óleo é gigante, tanto no solo quanto na água. E, claro, tudo que cai no solo um dia acaba indo para a água, certo? Porque a chuva leva, certo? Uso de água da chuva. Isso são coisas bem simples. Eu tenho um amigo que ele colocou na casa dele uma coisa super simples. Ele colocou um cano na calha do telhado, que vai dar numa caixa d'água. Certo? Uma caixa d'água dessas de fibra. E aí ele tem sempre aquela água, né? Aquela caixa d'água, claro, quando chove, né? Ele enche a caixa e utiliza essa água para dar água para as plantas, né? Para a horta, para lavar calçada, para lavar o carro, né? Para essas coisas ele usa esta água, a água da chuva. Então é uma medida simples. Nas empresas a gente pode, claro, assim, ó, uma grande empresa pode fazer um sistema complexo, mas a gente sempre pode ligar a calha a uma caixa d'água, que é uma coisa simples de fazer. O reuso da água é aquele que a gente usa, por exemplo, a água da máquina de lavar roupa para fazer limpeza. Treinamento é aquela coisa da água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, certo? É treinamento, constantemente a gente revisitar as ações, né? E com os funcionários, com as pessoas que trabalham com a gente, com os teus fornecedores, com os teus clientes, né? Treinamento constante, certo? Redução de consumo é sustentabilidade, isso sim. Redução de materiais perigosos, certo? Materiais perigosos. O que são materiais perigosos? É tudo aquilo que óleos e graxas, né? São normalmente, né, materiais perigosos. Óleo de cozinha é material perigoso? Não, é material perigoso, mas é óleo. Se você jogar na água, ele não se mistura, certo? Se um pássaro pegar esse óleo, vai estar nas asinhas dele. Então, é importante que a gente não descarte, que a gente descarte isso de forma correta, né? Manutenção constante, né? Na empresa, nas questões, evitar vazamento, fuga de poeiras, de água, de óleos e graxas, né? De tudo. Uso de sistemas automáticos de iluminação, né? Para a gente não esquecer a luz acesa.
sabe? Aquelas lâmpadas que se apagam ou que estão ligadas a sensor, né? Que só acende quando bater no sensor. Lâmpadas econômicas, né? Lâmpadas de LED. A lâmpada de LED é mais cara, mas ela é muito mais durável e consome muito menos energia. Sempre melhorar, né? A utilização, ao invés de luz elétrica, de lâmpada, de iluminação artificial, iluminação natural. Quanto mais a gente puder usar iluminação natural, né? Tem muita empresa que faz aquelas telhas transparentes, né? Que entra a luz solar para diminuir o uso de lâmpadas e de iluminação artificial, certo? A eliminação de equipamentos ligados sem utilizar, né? Aqueles equipamentos que ficam eternamente ligados, isso em casa também, né? Padronizar processos e reduzir o uso excessivo de embalagens. Então, quando vocês forem pensar um produto, quando forem pensar em vender alguma coisa, pensem em quanta embalagem aquilo tem. E quem é o empreendedor sustentável, né? O empreendedor sustentável, né? Vocês são empreendedores. E quem é o empreendedor sustentável? É aquele que tem consciência dos impactos e que, antes de tomar uma decisão, leva em consideração as questões da sustentabilidade, certo? A geração de renda, né? O impacto social e o impacto ambiental, né? Isso, na hora de tomar a decisão. A definição, né, do empreendedorismo sustentável é quando você consegue combinar a geração do valor econômico, do menos impacto social e menos impacto ambiental. A Natura é realmente um grande exemplo de empresa que tem todas essas questões envolvidas. Certo? E aquelas inovações, né? A busca por inovação e por soluções mais sustentáveis, certo? Que a gente pode fazer isso já de cara, quando a gente vai montar um negócio, ou ir melhorando isso com o tempo, né? Buscando soluções cada vez mais sustentáveis. Nem sempre a gente tem tecnologia, né, para produzir alguma coisa com um impacto menor, ou de não utilizar um produto perigoso. Nem sempre a gente tem tecnologia para isso, para produzir certos produtos. E não tem como, ainda não tem tecnologia. Mas é importante que a gente esteja de olho em tecnologias que sejam mais sustentáveis. Aquilo que o diretor falou. Hoje, quando eles decidiram não testar mais em animal, eles não tinham solução ainda. Não tinha solução, certo? Então, é assim que a gente tem que pensar. Então, não é eliminar ou deixar de fazer alguma coisa, e sim escolher a melhor forma ou a melhor tecnologia que a gente puder escolher, certo? Escolher o fornecedor, o melhor fornecedor, é aquele que tem um impacto ambiental, um impacto menor aí nas questões da sustentabilidade, certo? Então, esse é o empreendedor sustentável, aquele que leva em consideração as questões de sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade, na hora de tomar uma decisão, tanto de produzir ou lançar um produto novo, quanto no crescimento, né? No crescimento ou na abertura de novos negócios, novas unidades, né?
quando a gente abre um negócio, já pensar nessas questões da sustentabilidade. Então, oportunidades, né, de negócios que por si só são sustentáveis, certo? Fabricação de produtos de limpeza biodegradáveis, né? Hoje já tem inúmeros no mercado, né? Que você pode que você compra na internet, inclusive, materiais de limpeza que foram produzidos, que são totalmente biodegradáveis, não são tóxicos, né? Ou prestação de serviço, se você vai contratar uma empresa para fazer limpeza, que ela tem ali uma certificação também, certo? Ou certificado, ou que você garanta que eles utilizam produtos menos impactantes, né? Outra fonte, né, de oportunidade para negócios sustentáveis é a fabricação de roupas com algodão orgânico e com corantes naturais e não aqueles corantes químicos. Já existe, até tinta de cabelo já existe com corantes mais naturais, certo? Então, tem muita coisa legal aí para acontecendo, né? Cosmético não testado em animal, né? Não testados em animais. Os orgânicos, né? Restaurantes e bufês com essa pegada de orgânicos, né? Que é assim, ó, só utiliza produtos orgânicos, isso é muito legal, né? Tem uma amiga que faz comida e que só usa orgânicos, né? Tudo que ela utiliza lá é orgânico, com exceção da carne, né? Com exceção da carne. Que a carne carbono zero ainda não tem por aqui, certo? Reciclagem de eletrônicos. Para onde vai um computador que ficou obsoleto, um celular, um descartável, né? Então, fazer a reciclagem desses produtos eletrônicos é também uma boa oportunidade de negócio sustentável. Embalagens ecológicas, né? Aquelas que são. Já existe plástico biodegradável, que é feito a partir de milho e de soja, se não me engano. Mas de milho, com certeza, já existe. A sacola plástica que é feita a partir do milho, que já é biodegradável. Grande parte aí das tecnologias verdes, né? Produtos que usam matéria-prima reciclada. Eu acho que eu já falei para você sobre a Pinha Originals, que é uma empresa que faz camisetas, moletons e afins, né? Roupas, e que utiliza, né? O tecido leva 30% de PET reciclado. É a utilização de matéria-prima reciclada, né? Ou fazer embalagens com papel reciclado, por exemplo, né? A utilização, por exemplo, de aquelas embalagens de leite, né? A Tetra Pak. Aquilo tem um mundo de coisa que dá para fazer, né? Dá para fazer placas para fazer telhados, balcões, essas coisas com esse tipo de produto, né? Ele é picado e reciclado. Claro, você não consegue obter nem o papel, nem porque aquilo são três coisas, né? Tem plástico, metal e papel juntos e não tem como separar. Então é bem difícil de reciclar a Tetra Pak, certo? Reaproveitamento de resíduos, coleta e reciclagem de resíduos da construção civil. Construção civil é uma geração gigantesca de resíduos, né? 20% de resíduos, cerca de, né,
20%. Pode ser mais e pode ser um pouco menos também, certo? Então, em torno de 20%. Gente, 20% é muito. É muito. Né? Então, pensa que você perde 20% de materiais, né? Perder 20% é muita coisa mesmo. Tá. Nananana. Fabricação de pisos e pavimentos ecológicos, baseado, pode ser Tetra Pak, dá para fazer piso, aquelas embalagens de salgadinhos, né, que ela é um plástico com um metalzinho. Isso aí também para reciclar é horrível, mas já existe, já dá para fazer isso. Pisos, telhas, né, feitas desses materiais reciclados. A carpintaria verde, né, o uso de madeira ecológica, né, com menos desperdício, certo? Isso é a carpintaria verde, que não tem tanto desperdício, né? Eventos com carbono neutro. O que é o carbono neutro, né? É menos geração de emissões, né, de carbono, onde não se usa, por exemplo, assim, ó, é um evento mais local, né? Que as pessoas não precisam vir de grandes distâncias, certo? Isso são eventos carbono neutro. E, por fim, a gente precisa pensar novo, pensar em novas tecnologias, ter criatividade, né? Que eu acho que isso não falta aí para vocês, né? Criatividade, certo? Na questão de reaproveitar materiais ou reaproveitar materiais ou usar de novo, reduzir consumo, né? Às vezes são soluções bem simples, certo? Então, a gente não precisa ser uma grande empresa, nem ter altíssima tecnologia para a gente contribuir aqui pela sustentabilidade. E não se trata da gente não gerar nenhum impacto, porque todas as nossas atividades geram impacto. Trata-se da gente repensar. Lembra lá dos R's? O primeiro R é o repensar. É repensar nas atitudes e na forma como a gente age e da nossa relação, né? Da relação com das nossas empresas com a sociedade, com o meio ambiente e com a geração de recursos aí econômicos, certo? Então, às vezes, você pode ter soluções simples como as das sacolas retornáveis, né? Que isso já tem muita gente que usa para ir no supermercado, ao invés de pegar a sacolinha do supermercado, levar a sua própria sacola. Já tem países em que a sacola plástica, para você ter, você tem que pagar, né? Então, em geral, as pessoas vão e levam a sua própria sacola, né? A sua própria sacola, que ela é retornável. Pneu, que é uma coisa difícil de reciclar, é bem difícil mesmo, né? Mas dá para já existe hoje, por exemplo, o uso de pneu inservível, né? E que é moído e misturado no asfalto, né? Já existe, já tem trechos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, já feito com esse asfalto que leva pneu. Ou utilizar para outras coisas, para fazer um vaso, um banquinho para sentar, essas coisas, né? E de uma forma geral, é a gente repensar quando vai fazer os nossos negócios nas questões de sustentabilidade. Porque isso, assim, ó, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser puxado pelo consumidor. Então, é melhor que a gente se antecipe, né? E que a gente já
ofereça isso para o consumidor, né? Que a gente incentive. E quem sai na frente aí na questão de sustentabilidade se mantém, né? Quem sai na frente tem a tendência a se manter no mercado, tá certo? Bom, a tarefa da semana, nós vamos dizer quais práticas de consumo sustentável você, cada um, pode adotar na sua vida e qual prática sustentável pode incorporar no seu negócio. Beleza? Tá entendido? Deixa eu anotar os últimos que chegaram aqui. Foi Fernanda, a Isabelle. Tá entendido, pessoal? Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário, falar alguma coisa, dar algum exemplo que conheça de negócio sustentável, de alguma prática sustentável? Não? Tchau! 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 Tudo de bom!